Muito bem, pessoal, feliz terça-feira. O pessoal no chat já está me acusando de estar no horário dos pretos. Isso não é verdade. Eu não estou atrasado. Eu marquei para 10 minutos mais tarde para que pudéssemos revisar alguns elementos. Eu sei que vocês, assim como eu, vão ficar muito tristes quando a saga Baldoni Reynolds acabar. Mas hoje não, Stannis, porque eu tenho outra bomba e desta vez é sobre o New York Times. Incrível. Os e-mails que vocês estão me enviando são simplesmente incríveis. Além disso, tudo na minha visão depende de RFK Jr. sendo confirmado no Senado. Vocês sabem como eu sou, super crocante e viciada em saúde. Mas há muitas pessoas agora que estão tentando impedir que a audiência de confirmação aconteça, incluindo seu primo. Essa família, cara, eles têm muito drama. A prima dele saiu e disse que ele coloca pintinhos no liquidificador. Eu tenho muitas perguntas sobre isso. Então vamos começar e bem-vindos de volta ao Candace. Preciso dizer logo de cara, eu não entendo as pessoas que acompanham política e às vezes dizem, Candace, não fale tanto sobre cultura. E aí tem aquele pessoal do TikTok mais à esquerda, eu vejo vocês, estou seguindo todos vocês que ficam implorando pra eu falar só sobre cultura. Ah, a gente gosta tanto de você quando você não fala de política. Gente, tudo está conectado. É a mesma coisa. Ele é apenas colocado em uma linguagem que você pode entender melhor. Politicamente, acredito no devido processo legal, e é por isso que sempre leio os fatos do caso antes de aceitar a mídia. Narrativa. Viu isso? Isso significa que eu posso estar defendendo Justin Baldoni ou Donald Trump do movimento da #MeToo. É muito importante separar como você se sente pessoalmente sobre alguém de como você recebe informações sobre um caso em que essa pessoa está envolvida. Politicamente, eu sei com certeza que a grande mídia mente e difama em nome de seus amigos poderosos. E está parecendo, senhoras e senhores, parece que Justin Baldoni pode ter um caso muito forte contra o New York Times. Vocês não vão acreditar nisso, ok? Isso diz respeito aos dados. Vocês descreveriam isso como metadados. Eu descreveria isso como metadados. Estou ouvindo do meu diretor, que é super técnico, que tecnicamente esses são dados de URL, não importa. Vamos falar apenas sobre o que é. Pensa em dados em geral como pegadas digitais, ok? Então você não pode fugir da cena de um crime online, mas as pessoas podem rastrear seus metadados e ver onde isso começou. Ok. Então, no processo de Justin Baldoni, ele acusa Ryan Reynolds de conspirar, Ryan Reynolds e Blake Lively de conspirarem com o New York Times. E eu acho que está explicitamente escrito que, por meses, eles estavam tramando com o New York Times para difamá-lo. E pode haver uma evidência importante em relação a essa acusação, porque você precisa lembrar que Blake Lively entrou com uma queixa de direitos civis. Essa foi a grande explosão. Ela entrou com uma queixa de direitos civis em Los Angeles, no dia 20 de dezembro. E então, em menos de 24 horas, o New York Times já tinha o furo. Eles publicaram a queixa na íntegra e definitivamente parecia suspeito. Mas antes de 20 de dezembro, antes de 21 de dezembro, quando o New York Times então noticiou sobre isso, absolutamente ninguém na mídia achava que Justin Baldoni estava por trás de uma campanha de difamação contra ela. Foi um processo muito chocante. Aconteceu antes do Natal. Todo mundo ficou tipo, uau, 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 o que está acontecendo? E de repente ela está acusando ele de assédio sexual. E ela está dizendo que ele então orquestrou, junto com o pessoal de relações públicas dele, essa grande campanha contra ela, basicamente dizendo que tudo era inorgânico. Pessoas odiando ela. Não era possível que alguém odiasse a personalidade dela ou os produtos de cabelo dela porque ela é simplesmente incrível. E nós ficamos tipo, uau. E algumas pessoas, e eu era por algumas, quero dizer, todo mundo na verdade, exceto eu era a única pessoa no mundo inteiro. Talvez haja algumas pessoas, mas eles acreditaram na narrativa dela instantaneamente porque as alegações eram muito fortes. E eu meio que segurei o fogo porque não confio no New York Times para salvar minha vida. Bom, adivinha? Ontem recebi um e-mail de alguém, outra pessoa anônima. E eles dizem, ei Candace, você deveria conferir os metadados da grande publicação do New York Times sobre o Justin Baldoni, porque eles não pensaram nisso. Mas se você entrar nesse artigo e clicar nas imagens do artigo sobre a campanha de difamação contra Justin Baldoni, vai ver que eles começaram a criar e selecionar as imagens para esse artigo no dia 16 de dezembro. Olha isso. Tô te mostrando isso agora mesmo. Vocês podem fazer isso em casa também. Você não precisa ser expert em tecnologia. Eu certamente não sou.
Se você clicar com o botão direito do mouse na imagem principal, que é uma arte original do New York Times, de uma artista... Então, vou contar pra vocês sobre a Najiba. O nome dela é Al Ghadban. Ela nem trabalha mais no New York Times, mas pelo visto ainda faz alguns trabalhos pra eles. E ela costumava trabalhar lá. Isso mostra, se você olhar para aquele URL, olhe para a data ali. 16 de dezembro de 2024, o New York Times salvou essa imagem, essa arte original, como Lively Topper. Então, eles estavam trabalhando nesse artigo 4 dias antes. É assim que ela se parece, certo? 4 dias antes de publicarem a matéria, deixe-me mostrar-lhe outro. Você pode tirar outra imagem disto porque eles estavam salvando esses arquivos e não pensaram em suas pegadas digitais. Você pode ver que eles até nomearam esse arquivo no arquivo multimídia, que foi nomeado em 12/18. Isso foi 2 dias antes de Blake Lively registrar sua queixa e eles a divulgarem. Esfregaço Baldoni. Agora, pra mim, essa é a maior pista, o título, porque eu estava bancando o advogado do diabo. Eu pensei, ok, talvez eles tenham salvo essa imagem e, por acaso, já estavam trabalhando em uma matéria sobre Blake Lively e Justin Baldoni em 18 de dezembro. Eles realmente deram muita sorte, porque enquanto estavam trabalhando nessa matéria, ela entrou com uma queixa 2 dias depois. Obviamente, isso já é bem inacreditável, mas eu pensei, preciso bancar o advogado do diabo antes de mergulhar em uma teoria da conspiração. Mas não. Você chamou de Smear Baldoni. Vocês lembram qual era o título real do artigo que eles realmente publicaram em 21 de dezembro? Eu estou mostrando para vocês. Nós podemos enterrar qualquer um dentro de uma máquina de difamação de Hollywood. Então vocês podem ver essa imagem que é uma arte original. Ou seja, não é algo que eles pegaram da internet. É algo que eles pediram para alguém fazer para eles. E são partes. Todas essas pequenas partes foram reunidas, incluindo os supostos e-mails e mensagens. Esses são os pequenos triângulos que você vê ali, que são da campanha de relações públicas. E então eles estavam já trabalhando nessa matéria explosiva, porque, do contrário, por que diabos eles chamariam de smear nos arquivos deles? Temos mais uma imagem para mostrar a vocês de como podem ver isso por conta própria. Você literalmente pode fazer isso sozinho, apenas clicando com o botão direito e criando uma nova aba. É assim que o New York Times estava salvando essas imagens. E acho que temos mais uma que você pode ver como eles a intitularam. Você vê Smear Baldoni. Super jumbo. Esta é a imagem JPEG deles. O New York Times vai ter muitos problemas. Eles terão, digamos assim, muito que explicar. Como você criou esse arquivo e essas imagens para este artigo do dia 16 sobre algo que Blake Lively não havia registrado no tribunal? Sobre que matéria você estava trabalhando em relação à difamação de Justin Baldoni? Ninguém o havia acusado disso no dia 16 ou no dia 18? Nenhum processo havia sido aberto por Blake Lively e Ryan Reynolds, ou melhor, por Blake Lively naquela época. Qual era a sua percepção? Bem, se você é do New York Times, vai dizer que não precisa revelar isso porque existe uma coisa chamada primeira emenda. E eu vou dizer que estamos tomando privilégio jornalístico. Certo? Claro. Você sabe quem não terá privilégio jornalístico? O designer gráfico que fez aquele enfeite. Porque essa pessoa não é jornalista, ok? O propósito de ter privilégio jornalístico, onde você pode dizer não vou responder a pergunta, é proteger uma fonte. A ideia é que a mídia seja o quarto poder. Eles deveriam estar do nosso lado, nos protegendo contra o poder. Poder como o das celebridades de primeira linha, desses casais que podem fazer uma ligação para o New York Times e derrubar alguém só para roubar o filme dessa pessoa, supostamente, certo? Então essa é toda a ideia por trás de poder reivindicar privilégio jornalístico. Mas neste caso, eles não vão pedir uma fonte. Eles não vão chamar um designer gráfico para depor, porque essa seria a primeira coisa que eu faria. Se você está assistindo Brown Friedman, você precisa colocar esse designer gráfico no banco das testemunhas. Você faz uma pergunta. Quando você criou essa imagem? Só isso. Essa imagem tem mensagens de texto. Tem esses e-mails. Blake Lively, a vítima, ainda não tinha entrado com o processo na Califórnia. Então, designer gráfico, não me importo com quem é sua fonte. Só quero saber. Quando você fez seu trabalho, quando você criou essa imagem artística? E você pode explicar por que os dados da URL indicam que isso foi salvo com esse título no dia 16 e no dia 18? Isso é um problema, meus amigos, e eu não consigo acreditar. E eu estou dizendo para vocês, esse caso para mim, eu nunca vi um caso tão claro e direto na minha vida.
E quanto mais eu leio e quanto mais detalhes eu descubro, porque tenho trabalhado na minha linha do tempo, eu fico chocado com a quantidade de mentiras que foram contadas, certo? Agora, aqui está outra coisa que eu perdi ontem, certo? Nós precisamos revisar essa cena do telhado. Eu disse pra vocês que fiz minha equipe assistir. Eu só assisti a cena do telhado desse filme inteiro e eu não senti, sabe, vontade de assistir mais nada. Mas Blake Lively, ao que me parece, mentiu completamente sobre aquela cena crítica em que ela envolveu Taylor Swift e Ryan Reynolds, seu dragão. Ela é a Khaleesi. Porque ela realmente queria que a visão dela fosse incluída nisso, certo? Então deixa eu mostrar aqui a minha linha do tempo que eu criei como uma psicopata, tá? De 2023. Esta é a parte da linha do tempo aqui. E eu quero que você olhe para abril. 5 de abril de 2023, Blake Lively manda mensagens. Bem, isso na verdade é sobre o coordenador de intimidade. Na verdade, vou descer para o dia 11 de abril. Por volta dessa data, e eu não consegui precisar, pode ter sido dia 10, 11 ou 12, Blake Lively envia para Justin Baldoni uma reescrita daquela icônica cena no telhado do filme. E basicamente, ele diz para ela algo como: olha, isso está incrível, e eu adoro que você seja tão apaixonada por isso, mas, sabe, nós não vamos usar tudo isso. Algumas dessas partes estão boas, o resto nós não vamos usar. Então, nesse período, ela o convida para o seu penthouse, onde ele é surpreendido por Ryan Reynolds e Taylor Swift, que fazem pressão dizendo o quanto eles simplesmente amam e adoram a reescrita da Blake. Você lembra dessa parte da história, né? Esse é o grande elemento da T-Swift. Ah, nós simplesmente amamos isso. Ela é incrível. Ela é tão talentosa. E ele retorna para ela. E diz por mensagem algo como: olha, você realmente não precisava trazer seus amigos da lista A. Eu gostei do que você fez. Não havia razão para incluí-los. E ela o responde em silêncio e então escreve uma longa mensagem para ele, uma mensagem incrivelmente longa que não vou ler na íntegra aqui, sobre como a resposta dele não a fez se sentir bem. Certo, eles tentam dizer que a acham ótima e não precisavam da lista A ou dos amigos dela. E ela está dizendo, escuta, tipo, no passado eu não fui tratada, estou parafraseando aqui, da melhor forma por pessoas que não levavam meu trabalho a sério. Estamos juntos nessa. Podemos fazer isso ser incrível. Eu não tenho outro motivo além de querer que você vença como diretor. Vamos para a próxima página dessa mensagem. Ela diz: quanto a Taylor e ao Ryan, eu sou a pessoa mais sortuda do planeta por tê-los como meus stage moms, nível mãe de dançarina. Eles são exageradamente efusivos, até de forma constrangedora. Dito isso, eles também são meus parceiros mais confiáveis e as pessoas a quem recorro primeiro com qualquer coisa criativa em que eu mexa, e eu sou a pessoa para quem cada um deles vai primeiro. Essa criatividade e apoio recíprocos têm sido um dos maiores e mais gratificantes presentes da minha vida. Quando eles gostaram e aprovaram as páginas, eu me senti bem em enviá-las para você. Então, isso é como quando ele começa a sentir que está, basicamente, sendo encurralado aqui. Aí ela diz: eles perguntaram o que você achou especificamente depois? Eles checaram tantas vezes. Eu disse a ele que você riu bastante e falou que provavelmente é uma mistura, mas que aprecia muito a minha paixão, o que, claro, não me fez sentir muito bem, né? Ter a minha paixão elogiada em vez de qualquer contribuição específica, ou até mesmo só dizer que você não gostou das páginas, o que também estaria tudo bem. Em seguida, nessa última parte da mensagem, ela está basicamente dizendo para ele: então, acho que eles queriam que você e eu víssemos como eles se sentem em relação ao trabalho, porque já estiveram ao meu lado em experiências demais em que fui ignorada. Eu falei com você sobre isso quando nos conhecemos. Eles me viram escrever roteiros à mão porque os diretores têm medo de enviar o arquivo FDX, mas ele escaneia. Então ela continua falando sobre como foi maltratada. E é assim que tudo culmina naquela mensagem final em que ela diz: olha, tanto o Ryan quanto a Tay, estou supondo que ela quis dizer T aqui, se firmaram como verdadeiros titãs, como roteiristas e contadores de histórias além de seus trabalhos principais, seja só cantar, só atuar ou, sei lá, só dirigir. Tenho muita sorte de tê-los como referências criativas. E aí ela termina com a notória Khaleesi. Se algum dia você assistir Game of Thrones, vai entender que eu sou a Khaleesi e, como ela, por acaso tenho alguns dragões, para o bem ou para o mal, mas geralmente para o bem, porque meus dragões também protegem aqueles por quem eu luto. Então, na verdade, todos nós nos beneficiamos desses meus monstros lindos. Você também vai se beneficiar, eu te prometo. Agora, essa mensagem era tão longa que eu decidi parafraseá-la, porque levaria uns 10 minutos para ler tudo, talvez até 15 minutos para ler na íntegra.
E então Justin Baldoni optou, porque homens não escrevem romances por mensagem de texto, simplesmente não escrevem, por enviar uma mensagem de voz de volta para ela. E isso é importante, estou te dizendo isso porque agora ele vazou, ou alguém da equipe dele vazou, esse correio de voz. E nós vamos ouvi-lo porque realmente ajuda a entender o quanto ele se humilhou e pediu desculpas. E basicamente ele sentiu que não tinha opção e decidiu incluir a nova versão dela, com ênfase na nova reescrita da cena feita por ela, para, imagino, se submeter a essas celebridades de primeira linha. Tipo, ele não está, é a Taylor Swift. Ele sente que há uma ameaça implícita aqui. É como se fosse um dragão que pode te destruir. Então seja muito cuidadoso. Aqui está meu dragão de estimação. É muito assustador. E aqui está parte desse áudio vazado. A partir de ontem, ouça Justin Baldoni se humilhando. É a única forma de descrever isso para Blake Lively. Quero começar com um pedido de desculpas. Cara, ao ler a segunda parte da sua mensagem, meu coração afundou. E eu realmente sinto muito. Com certeza eu fiquei aquém e você trabalhou muito nisso. Eu realmente sinto muito. Eu caguei tudo. Isso foi uma falha da minha parte. Uma coisa que você deve saber sobre mim é que eu admito e peço desculpas quando erro. Estou longe de ser perfeito. Sou um homem cheio de falhas, como minha esposa pode atestar. Com certeza você tem amigos incríveis, se foi assim que você se sentiu e eles perceberam isso. Todos nós deveríamos ter amigos assim, além do fato de que eles são duas das pessoas mais criativas do planeta. Vocês três juntos é inacreditável. Falando de energia e de uma força, vocês três são demais. Mas eu só queria que você soubesse que eu não precisava disso, porque está realmente bom e vai fazer o filme brilhar como você disse, e estou animado para passar pelo filme inteiro com você. Sinto muito pelo que você passou com esses outros cineastas e produtores, ou seja lá quem foram as pessoas com quem você trabalhou. Isso só me deixou irritado. Aquelas cabeças que... E ainda fico meio chocado que essa seja a indústria em que estamos e que você tenha passado por isso como mulher. E eu sei que não preciso dizer isso, mas isso não vai ser, nem nunca será assim. Espero que essa não tenha sido a experiência comigo. Não há nada mais empolgante pra mim. Tipo, poder trabalhar com a Blake Lively e ter ela, tudo dela. Quero dizer, é isso que eu quero. Então não tive nenhuma hesitação em te enviar o arquivo do rascunho final. Estou totalmente tranquilo quanto a isso. A única razão de eu não ter enviado hoje foi porque estava tentando implementar e adicionar suas observações ao meu rascunho de trabalho, que já está tipo, eu estou totalmente em cima desse rascunho agora. Espero que você esteja se sentindo melhor e mande um abraço meu pro Ryan. Obrigado por me enviar aquilo. Significa o mundo para mim que você confia em mim, com seus sentimentos e seus pensamentos desse jeito. E mal posso esperar para passar mais tempo com você. Certo, terminei de me isolar. Boa noite. Dói-me fisicamente ouvir esse áudio. Não consigo explicar. Isso me machuca muito. Eu não sei. Eu não sei se você sente o mesmo ao ouvir isso, mas é apenas um homem sendo completamente castrado por uma mulher que está usando o feminismo tóxico para conseguir o que quer. Certo? Então ela manda essa mensagem e ele simplesmente se humilha. E pra dar algum crédito a ele aqui, como eu disse, eu já vi o Instagram dele. Esse é quem Justin Baldoni realmente é. Ele não está fingindo ser um feminista homem. Tipo, esse é o pássaro raro em Los Angeles que realmente acredita no que diz, que não está apenas sinalizando virtude. Ele trabalhou muito para chegar a esse ponto em que apenas ouve as mulheres. Ele ainda não percebeu que uma mulher pode fazer algo mal. Ele ainda não aprendeu a lição de que caras legais às vezes podem acabar por último, certo? E quando eu digo acabar por último, quero dizer, de repente, ter um filme inteiro arrancado das suas mãos e ver um homem que, na verdade, é um beta. Vou dizer que Ryan Reynolds é um macho beta, mas que faz o papel de alfa ao zombar dele impiedosamente na internet. E estou te dizendo, eu vasculhei tudo procurando por um mísero like do Justin Baldoni. Eu não consigo encontrar. Ele literalmente apenas deixou que eles passassem por cima dele. E, de novo, acho que parte disso foi porque ele estava apavorado com a Taylor Swift. Ele estava apavorado com a Taylor Swift. Você não quer enfrentar a Taylor Swift quando você é um cara, certo? Porque ela pode acabar com você. Ela pode literalmente acabar com você. Ela tem esses fãs que acreditam, se apegam a cada palavra que ela canta. A Blake sabe disso. O Ryan sabe disso. E agora o Justin Baldoni basicamente está dizendo, eu desisto.
Mas aqui está a parte mais louca de tudo isso. Eu não percebi isso ontem. Eu realmente não percebi isso ontem. Toda aquela cena que acabamos de assistir, certo? De isso é minha escrita e fui maltratada e essa é minha reescrita. Isso é tudo sobre a cena no terraço. Avançando para o dia da estreia deste filme no tapete vermelho. E surpreendentemente, diz Blake Lively, Ryan Reynolds escreveu a cena. Ok. Então ele deu a ela o que ela queria, incluiu a cena dela e filmou a cena. E então ele e os produtores descobriram. No dia do evento do tapete vermelho, em 6 de agosto, um ano depois, em 6 de agosto de 2024, aquele haha JK, Ryan estava por trás de toda a cena. Ouça o que Blake Lively disse ao E! Novidades neste evento? Ryan está aqui esta noite. Como é para vocês dois promover grandes filmes ao mesmo tempo? Oh, meu Deus. Está tudo tão emocionante na nossa casa agora. Nós estamos tão... Nós, sabe, ajudamos um ao outro. Trabalhamos juntos o tempo todo. A icônica cena no terraço deste filme, na verdade, foi meu marido quem escreveu. Ninguém sabe disso, só você agora. Mas foi ele quem escreveu. Ele trabalha em tudo o que eu faço. Eu trabalho em tudo o que ele faz. Então, as vitórias e comemorações dele são minhas, e as minhas são dele. Quero dizer, que garotinha manipuladora e mentirosa ela é. Eu não suporto ela por causa disso. Você fez o Justin passar por toda aquela dor, o que também significa que a Taylor Swift mentiu. Tô fazendo uma pergunta aqui, mas eles o levaram pra cobertura. Todos eles desligam na cara dele? Essa é a cena que queremos no filme. Não, é trabalho da Blake Lively. É incrível. É incrível. Só pra ela ir lá e fazer ha. Ninguém sabe disso, mas o Ryan escreveu toda a cena. Ele escreveu tudo, é trabalho do Ryan. Ryan, de novo, como eu disse, me parece muito óbvio que o Ryan é a mão por trás de tudo o que está acontecendo aqui. Justin Baldoni, ele está interpretando um falso alfa quando, na verdade, ele é um verdadeiro beta. Quero dizer, o Ryan, se ele enfrentar um alfa de verdade, ele pode levar uma surra. Tô te dizendo isso agora, ok? Eu consigo ver isso. Eu vivo te falando sobre as marcas de botox na testa dele, ok? Mas eu não consegui acreditar. A audácia dessa mentira, isso mostra quem ela é como ser humano, ser tão manipuladora e tão emotiva em relação à mágoa e à dor porque as pessoas não a levaram a sério, só para descobrir que ela não fez o trabalho. O Ryan fez o trabalho. O Ryan escreveu tudo, ok? E eles permitiram isso. Eles permitiram que o Justin sentisse isso. Isso me deixa irritado. Outra coisa que eu deixei passar ontem, eu estava te contando a minha narrativa aqui. De novo, eu estou especulando que o Ryan chegou em casa e as coisas estavam um pouco estranhas, ok? No começo, eles estavam na pré-produção. Ao mesmo tempo em que o filme dela estava em pré-produção, ele estava na Inglaterra. Eu vasculhei o Instagram dele como uma louca e confirmei pelos posts que ele estava na Inglaterra. E ele estava porque comprou o time AFC. Qual que é o nome mesmo, Skylar? Eu sempre esqueço. Wrexham, isso. E então ele estava fazendo todas essas filmagens com o Wrexham. Ele estava na pré-produção. E é por isso, na verdade, que eles gravaram Deadpool e Wolverine na Inglaterra, no Reino Unido, porque era perto do que ele estava fazendo em Wrexham. Então ele realmente ficou meio sumido nos primeiros meses do ano, enquanto ela estava ficando mais próxima do Justin Baldoni. E eu te falei que de repente acontece a greve do SAG-AFTRA e, obviamente, ele está em casa e ela começa a fazer essas exigências estranhas, apesar de ter recusado o coordenador de intimidade. Mas o que eu deixei passar é que ela continua usando o coordenador de intimidade como uma forma de dizer eu exijo um, sendo que ela tinha recusado um. Mas o que eu deixei passar foi que foi exatamente no mesmo dia em que a greve do SAG-AFTRA terminou que a Blake Lively enviou aquele e-mail, o que suspendeu a produção deles porque eles tiveram que lidar com essa crise. Então vamos puxar essa linha do tempo de novembro que eu criei porque eu sou uma louca, ok? Então eu te falei, 19 de julho, tá vendo? É quando a Blake, agora a produção foi interrompida. Blake Lively então faz um pedido que eu acho muito suspeito pra ver. Todos os dailies no e-mail. E o e-mail soa tão formal quando comparado ao tom das mensagens de texto dela. Ela fala sobre supositórios, brinca com ele, todas essas piadas, mas o e-mail é extremamente formal em 19 de julho, quando ela diz algo como permita-me ver todos os dailies, todas as filmagens brutas. Ok, então você teve aquele post de aniversário de 26 de julho de 2023, onde vemos a primeira menção de Ryan Reynolds falando sobre um coordenador de intimidade. Avançamos para 9 de novembro, a data exata em que a greve do SAG-AFTRA termina. Isso é insignificante porque significa que tanto Ryan quanto Blake agora podem voltar ao trabalho.
Isso significa tchau, Ryan, de volta para o Reino Unido de avião, e Blake, temos que começar a refilmar de novo, como se a produção estivesse voltando ao normal. A gente se vê no trabalho talvez amanhã, dia 10 de novembro. Bem, não, isso não aconteceu porque no dia 9 de novembro, de repente, você pode puxar isso de volta. Eles enviam aquele e-mail com os 17 pontos de exigência, que dizem, é um ultimato. Ela não vai voltar a filmar a menos que vocês concordem com esses 17 pontos. Isso me sinaliza que o Ryan pode então voltar para a Inglaterra, o que ele fez, para filmar Wolverine, sabendo com segurança que nesses últimos meses de filmagem que ele fez, novembro, dezembro até janeiro, a Blake Lively não está no trabalho. Ela não vai estar com o Justin Baldoni porque vocês acabaram de lançar um desafio. E aí a produtora fica chocada porque ela está dizendo que precisa de um coordenador de intimidade. E eles dizem, você já tinha um. Você recusou um. Temos uma troca de e-mails com você e seus advogados em maio, onde falamos sobre um coordenador de intimidade. Você faltou à reunião. O Justin foi. Sobre o que isso realmente se trata? Isso é sobre aquela narrativa que eu acho que eles começaram a criar instantaneamente. E eu acredito que eles vão conseguir provar no tribunal que isso foi quase um método de extorsão, porque estão sendo acusados de extorsão, de tentar tirar esse filme das mãos do Justin Baldoni. Eu acho que isso foi pessoal. Ryan Reynolds versus Justin Baldoni, todas as evidências apontam para isso. Agora, eu preciso falar sobre a Taylor Swift, certo? E eu coloquei um aviso de gatilho no meu Instagram. Eu sei que vocês são fãs da Taylor Swift, pessoal da geração Z no TikTok. É aqui que eu me complico com vocês porque vocês não entendem como eu não entendo o quão incrível ela é. Eu não estou dizendo que ela não é um talento extraordinário. Não estou dizendo que a música dela não é contagiante. Eu só não gosto do estilo de uma mulher que nasceu no mesmo ano que eu. Nós temos a mesma idade, sabe? Nascemos em 1989. Nós temos 35 anos, sabe? Soltando Easter eggs, o que eu vejo. E acho que nessa circunstância você talvez consiga entender meu lado. Como uma forma de difamar pessoas que não podem se defender e não se defenderiam porque são impotentes diante da sua fama. E seus fãs são muito apaixonados e você sabe que eles são apaixonados. Então, quando você diz a eles que está magoada, eles imediatamente adotam o seu estilo. Ok. Então, olhe pra isso. Então, comecei a olhar a cronologia de Taylor Swift porque muito do que Ryan Reynolds fez aqui, ao lançar Easter eggs, era muito Taylor Swift. Não sei. Era o estilo dela. E vamos falar de abril novamente, ok? Algo significativo que aconteceu em abril de 2023, porque quando ele mencionou que Taylor Swift tinha saído do apartamento, eu pensei, espera, eu lembro disso. Porque a Taylor Swift basicamente virou um fantasma por 5 anos enquanto namorava o Joe Alwyn. E como ele é inglês, os ingleses são extremamente reservados. Ela meio que estava morando em Londres, lançou o hit London Boy, adoro essa música. Ok. E então, assim que eles terminaram, ela quis ser vista. Nunca vimos tanto a Taylor Swift quanto depois que ela e o Joe Alwyn terminaram. E ela meio que teve esses que pra mim pareciam ser ensaios fotográficos bem coordenados de paparazzi, tirados dela com o Ryan Reynolds e a Blake Lively. E esse é um deles, saindo de um restaurante. E então, no mesmo dia, o Ryan Reynolds deletou ou deixou de seguir o Joe Alwyn, assim como as irmãs Homie e a Gigi Hadid. Bem maduro pra alguém de 48 anos. Vamos voltar pra aquela época. Olha isso. Volta pra aquela foto incrível. É tipo, sei lá. Agora temos sangue ruim. É tipo, sei lá. Ela queria ser vista, esse era o ponto, porque não a víamos há 5 anos. E era meio que um sinal pra imprensa de que, tipo, agora ela é um pássaro livre. Tudo bem, não me importo. Eu entendo. Mas voltando pra linha do tempo, então eles terminam. E no dia 5 de abril é 10 de abril. Desculpa, fui conferir isso. É quando ela chega em Nova York, depois do término com Joe Alwyn, e fica lá por semanas. E é aí que tudo acontece, com ela dizendo que é isso que a T pensa sobre tudo. No dia 20 de abril, foi tirada uma foto que acabamos de mostrar para vocês, onde elas são fotografadas intencionalmente juntas em público, o que gera todas essas manchetes sobre o anúncio do término dela com Joe Alwyn. Ela está super feliz. E aí eu olho para isso e penso, será que alguma dessas ações foi guiada por ela? Tipo, porque eu vou te contar como cheguei a essa conclusão. O New York Times, agora que sabemos que existem esses dados, que apontam para o fato de que elas estavam trabalhando nisso há um tempo, e agora que sabemos que a equipe do Justin Baldoni, de acordo com um processo judicial, acredita que eles estavam sendo cortejados, eu fiquei pensando que o New York Times é muito poderoso. Para eles correrem um risco tão grande, certo? Trabalhando em uma matéria negativa sobre o Justin Baldoni, é tipo, por que fariam isso, né? É um risco que eu não acho que seria tomado com quem eu considero atores de segunda linha. Blake Lively, pra mim, é uma atriz de segunda linha.
Ryan Reynolds é bem conhecido, mas ele não está na estratosfera de Taylor Swift, das Kardashians, Kanye West e Oprah Winfrey. Essa é outra estratosfera. Essas são as pessoas que podem pegar o telefone. Chris Kennedy pode pegar o telefone e, se quiser, conseguir que alguns artigos sejam escritos. Esse é o nível de poder que você precisa ter. Para poder ligar para Endeavor e dizer, sabe, dispensem o Justin Baldoni. Você não pode simplesmente dizer, bem, eu fiz 2 filmes do Deadpool, ok? É tipo, ok, eu fiz algumas comédias românticas. Ninguém liga, ok? Ninguém realmente se importa. Então eu pensei comigo mesmo, já ouvi os rumores sobre o que acontece nos bastidores e o quão poderosa a Taylor Swift é. Agora, pode ser que ela só tenha apresentado eles e dito, pronto, está aqui. Mas essa foi a primeira pista para mim de que algo estava estranho. Depois, conforme passamos por todas aquelas cenas de Deadpool que pareciam um álbum da Taylor Swift, tipo, soltando todos esses easter eggs sobre alguém. De quem você está falando? De novo, é incrivelmente constrangedor. Acho que é constrangedor para uma mulher de 35 anos. Você pode discordar disso, mas ainda mais para um homem de 48 anos, porque é essa a idade do Ryan Reynolds. E é como se 2 homens definitivamente não devessem estar fazendo isso. Pelo menos o público da Taylor Swift são garotas jovens. Ryan, o que você está fazendo? Tipo, isso realmente não está certo. E eu esqueci de te contar que eles até fizeram aquilo. Então, uma coisa que a Taylor Swift costuma fazer e que está, tipo, não nos créditos, acho que, literalmente nos créditos, as pessoas que escrevem as músicas dela, se ela quiser esconder os nomes, ela dá nomes diferentes para elas e inclui nos créditos, que foi o que ela fez com o Joe Alwyn. Acho que os fãs dela descobriram qual era o Joe Alwyn. Eu não sei qual era, mas eles fizeram isso. A Blake Lively fez isso no final dos créditos de It Ends With Us. Eles deixaram um easter egg, certo? Então, lá vamos nós. Estes são os créditos finais de It Ends With Us. E você vai ver ali, está escrito Gordon Reynolds. Eles estão agradecendo um agradecimento especial a Gordon Reynolds. Ela agradece a Justin Swift, ela agradece a Taylor Swift. E ela agradece a Gordon Reynolds. E quando você procura quem é Gordon Reynolds, e agora eu vou mostrar pra vocês os créditos finais de Deadpool. É Nice Pool. Então, no próprio filme dele, gente, no filme do próprio Justin Baldoni, Blake Lively achou que seria engraçado incluir um easter egg nos créditos para que as pessoas soubessem que a pessoa que zombou ferozmente do diretor e do produtor e a pessoa que tirou esse livro da obscuridade e o transformou em um filme, seria engraçado zombar dele com um easter egg. É simplesmente inacreditável. Quero dizer, é difícil acompanhar. Todas as mais variadas formas como eles tentaram insistentemente humilhá-lo. Então ele foi forçado a assistir ao próprio filme. Presumo que Justin Baldoni agora assista ao meu programa para aprender sobre a própria vida. Justin, você literalmente nem sabia que nos créditos do seu filme você está sendo zombado. Você está sendo zombado. Nice Pool está nos créditos sob o nome de Gordon Reynolds. E para deixar claro de novo, isso é algo bem no estilo da Taylor Swift de se fazer. Taylor Swift promoveu fortemente o filme Deadpool e Wolverine. No Instagram, ela escreveu que viu um de seus melhores amigos colocar todo o seu coração, alma, suor, tempo, energia, piadas, dor, alegria, rebeldia, escuridão e magia neste filme. Ele criou o melhor trabalho da vida dele. E esse filme parece um verdadeiro portal de alegria. Uma fuga selvagem da realidade e um sanduíche de abdômenes. Eu não sei como ele conseguiu, mas esse é o Hugh pra você. Então ela está sendo engraçada? Obviamente ela está falando do Ryan, mas finja que ela está falando do Hugh. Esses outros aleatórios invadiram a foto e fomos educados demais para pedir que saíssem. Esse tipo de humor é bem Blake e Ryan. Deadpool e Wolverine estreia amanhã. Aqui está onde comprar ingressos se você gosta de coisas indescritivelmente incríveis. Um salve para Wade Wilson, também conhecido como o doador de esperma do meu afilhado. Eu não entendi essa referência, mas ela está promovendo o filme e colocou todas as pessoas ali que passaram muito tempo zoando o Justin Baldoni. E eu simplesmente a encontrei e, ela estava muito envolvida na vida deles nessa época porque estava saindo de um término. E agora isso sou só eu sabendo como as mulheres funcionam. Ok, mulheres, quando estamos com outras mulheres, podemos chegar a um ponto em que basicamente começamos a investir um pouco demais na vida delas. Então, se a Taylor Swift está saindo de um término e ela está toda naquela, fase de vingança dela, e eles estão atacando o Joe Alwyn com artigo atrás de artigo atrás de artigo, Joe Alwyn, e estão dizendo, que ele tirou algo dela. Ele está lucrando. Esses são alguns dos artigos que escreveram sobre ele. Milhões de dólares por ter escrito 2 linhas em uma música. Ele pode receber royalties.
seja como for, estavam atacando o Joe Alwyn, que parece ser um cara super legal, só não deu certo. Talvez ela esteja ouvindo que, sabe, a Taylor Swift está se abrindo pra elas, pelo menos o suficiente pra que decidam dar unfollow em massa nele. E talvez ela comece a ficar um pouco cansada, como Blake Lively começa a ficar cansada, Ryan Reynolds começa a ficar chapado. É possível que essa seja apenas a expressão que faz com que a proximidade do poder leve alguns a pensar que o desejam. Certo? Como se a proximidade deles com Taylor Swift os tivesse feito pensar: nós somos ela e vamos fazer uma caça aos ovos de Páscoa e humilhar esse cara como se fosse um álbum. Mas alguns usam assédio sexual, o que é uma loucura. Mas eu não tenho certeza. Eu tenho dúvidas sobre Taylor Swift e sua influência naquela época. Acho que muitas pessoas foram influentes nesse momento e Ryan e Blake ficaram muito alterados e não foi com o próprio suprimento deles. Foi com o suprimento da Taylor Swift. E eles cometeram alguns erros críticos aqui. E eu estou simplesmente extasiado de saber que agora eles têm uma data oficial no tribunal. É triste informar que isso só acontecerá em março de 2026. Eles irão ao tribunal. E há uma parte de mim que sabe que, é claro, esse julgamento provavelmente não vai chegar a julgamento e eles vão acabar fazendo um acordo. Mas não se preocupe. Até lá serei como sua garota no chão. Até lá, terei todas as atualizações para você. Tudo bem, não vá embora. Tem alguma traição realmente incrível acontecendo. Problemas de gente rica com os Kennedy. A família, eles simplesmente têm muito drama familiar. Eu não sei, é como se fosse uma família amaldiçoada ou algo assim. Odeio dizer isso, mas é que simplesmente muita coisa acontece nessa família. Primeiro, quero só passar para alguns dos nossos patrocinadores Preborn. Se vocês querem ouvir uma ótima notícia, o tratamento de reversão da pílula abortiva, que oferece às mulheres uma segunda oportunidade de escolher, está trazendo bebês de volta à vida. Quando você se une ao Preborn Ministries, você capacita mulheres a reverter a maldição. O que talvez você não saiba é que, mesmo com a revogação de Roe e o aborto tendo sido bastante restrito em muitos estados, a pílula abortiva superou os abortos cirúrgicos, representando agora mais de 60% de todos os abortos. A rede de clínicas Preborn está de prontidão para mulheres em sua hora mais sombria. Elas as recebem com o amor de Deus e serviços gratuitos para ajudá-las a escolher a vida. Por meio de ultrassons e do protocolo de reversão do aborto, a Preborn já salvou mais de 300 mil vidas. Comece este novo ano do jeito certo, apoiando a vida e doando para a Preborn hoje mesmo. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a salvar 5 bebês. Para doar, basta discar Jogo da Velha 250 e dizer a palavra-chave bebê. É Jogo da Velha 250 bebê ou doe com segurança em preborn.com/Candace. Isso é preborn.com/Candace. E claro, American Financing, porque há tantos americanos carregando saldos altíssimos no cartão de crédito que cobram 20% ou mais a cada mês. É hora de assumir o controle dessa dívida. Proprietário, quer organizar suas finanças? Ligue para American Financing. Use o patrimônio da sua casa para quitar dívidas de juros altos e economize, em média, $800 por mês. Uma ligação de 10 minutos, sem custo e sem compromisso, mostra o quanto você pode economizar. E se você começar hoje, poderá suspender 2 pagamentos da hipoteca. Ligue American Financing 8007-951210, 8007-951-210, ou visite American/Owens. Isso é americano Owens. Mal posso esperar para ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. E escutem, fãs da Taylor Swift, não me ataquem, ok? O que eu tenho para dizer para vocês, falando de forma mais ampla, problemas de gente rica, isso é real. Eu acredito em problemas de gente rica. Eu acredito nisso desde criança. Eu percebi que eles simplesmente vivem de um jeito diferente. As coisas que aconteciam quando eu visitava a casa de um amigo rico, que jamais poderiam acontecer na minha casa, o jeito que eles falavam com os pais, sabe como é? Se eu estou no carro e eles falam, cala a boca, mãe! Eu penso, se eu dissesse isso pra minha mãe, do jeito, da forma, da velocidade com que um chinelo teria voado em mim, isso simplesmente me impressiona, sabe? Então, quando vejo certas coisas acontecendo, só penso, esses são problemas de gente rica. E eu gosto de me colocar nessa situação, tentar entender e ser solidária com eles, não empática, mas solidária. E então, essa audiência do RFK no Senado é algo em que estou investido. RFK Jr. foi um grande motivo para a vitória de Trump, pois, por gostarem dele, atraiu moderados que odiavam Trump para o lado do marra. Tornar a América saudável novamente.
como um candidato moderado, não muito à esquerda. Acho que é nessa direção que até a América está indo, né? O que é revigorante. Estamos tentando descobrir o que temos em comum. E agora, uma dessas coisas é que não queremos que Justin Baldoni caia. Ok, justo. Então, ele está agora agendado para comparecer diante de um painel do Senado amanhã. Isso vai ser crucial para avançar sua nomeação. Ele vai comparecer primeiro diante do Comitê de Finanças do Senado e eles serão, em última instância, o grupo que decidirá votar se ele será nomeado para ser o próximo secretário de Saúde e Serviços Humanos. Agora, só quero avisar que o primo dele, esses primos estão fora de controle hoje em dia, tá? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a prima dele, Caroline, resolveu publicar um vídeo no X, tá? Este é o presidente John F. A filha de Kennedy publicou um vídeo no X em que o critica e fala sobre todos os motivos pelos quais ele não deveria ser nomeado para esse cargo. Isso é um drama familiar. Você não faz isso. Você não faz isso na frente das câmeras. Isso não está certo, tá? Sem ética aqui, gente rica não tem moral nenhuma agora. Vou deixar você ouvir o que achei a parte mais interessante do depoimento dela contra a nomeação dele. Ouça com atenção. Conheço Bob há muito tempo. Nós crescemos juntos. Não é surpresa que ele tenha aves de rapina como animais de estimação, porque o próprio Bob é um predador. Ele sempre foi carismático, capaz de atrair os outros pela força de sua personalidade, sua disposição de correr riscos e quebrar regras. Observo seus irmãos mais novos e primos segui-lo no caminho do vício em drogas. O porão dele, a garagem dele e seu quarto no dormitório sempre foram o centro da ação, onde havia drogas disponíveis, e ele gostava de exibir como colocava pintinhos e ratos em um liquidificador para alimentar seus falcões. Frequentemente era uma cena perversa de desespero e violência. Então isso me pegou de surpresa, e eu sei que deveria estar focando mais no conteúdo das palavras dela, mas preciso me concentrar no fato de ela dizer que ele simplesmente coloca pintinhos e ratos em um liquidificador, porque eu só pensei comigo mesmo, não espera aí. O quê? Que liquidificador é esse? Como alguém que cozinha, e vou perguntar pra vocês, ok, se vocês cozinham como eu, que liquidificador é esse que simplesmente bate frangos inteiros? Como isso funciona? Ok, como é que ele simplesmente joga frangos e ratos em um liquidificador para dar para o falcão dele? Ela diz de novo, agora estamos avançando para um novo mundo de pessoas ricas. Sabe, eles têm falcões de estimação e estão alimentando eles com coisas tiradas de um liquidificador. Mas eu pensei, ele não é também bem velho? Ele também é bem velho. E ele estaria na faculdade, já que ela diz que isso acontece no quarto dele no dormitório, ou no porão, no quarto do dormitório. Em que, nos anos 70, ele estaria na faculdade? Qual é o ano, Skylar, em que o RFK Jr. nasceu? Ele nasceu em tipo 54, certo? Então estamos falando de 1975, mais ou menos, talvez até antes, quando ele teria se formado na faculdade, ou estaria em um dormitório triturando pintinhos e ratos para o falcão de estimação dele, certo? E aí eu pedi pra eles pesquisarem, tipo, isso é tecnologia antiga? É tipo por isso que nunca voltamos para a Lua? A tecnologia simplesmente se perdeu? Porque eu gosto de um liquidificador tão potente assim. Não existe, ok? Isso não existe no meu livro. Às vezes nem consigo misturar a quantidade de vegetais que tenho. E ainda assim ele está aqui, talvez seja como um liquidificador para pessoas ricas batendo frango. Então nós pesquisamos. Este é o liquidificador Sunbeam de 1975. Esse era a melhor tecnologia que eles tinham para ele moer galinhas e ratos. Então não estou dizendo que é ético fazer isso. Só estou questionando a narrativa dela, porque ela não está sob juramento ao afirmar que ele fez isso. E se existe um liquidificador forte o suficiente para fazer isso, se não for uma tecnologia perdida, eu gostaria de saber qual é, ok? Então ela continua, e eu quero ouvir vocês me dizerem se acham que isso é verdade. Estou olhando o chat agora e estamos todos nos perguntando o que... Veja bem, essa pessoa diz que é Vitamix FS. Cagar tudo. Realmente? Sim, mas não em 1970? Eles não tinham Vitamix em 1975? Sim, viu? Isso é muito obscuro. Estou lhe dizendo agora, se a Rock começar a vender liquidificadores, eu compro, ok? Essa é a principal conclusão que tirei do que ela disse. Eu vou comprar qualquer liquidificador que ele colocar o nome dele. Mas vamos para a parte mais séria das acusações dela, discutindo o fato, é claro, de que ele é anti-vacina, assim como eu também sou. Ouça só. E agora sabemos que a cruzada do Bob contra a vacinação também o beneficiou de outras formas. O relatório de ética dele
deixa claro que ele vai manter sua participação financeira em um processo contra uma vacina de HPV. Em outras palavras, Bob está disposto a lucrar e se enriquecer, negando o acesso a uma vacina que pode prevenir quase todas as formas de câncer do colo do útero e que já foi administrada com segurança a milhões de meninos e meninas. Essa mentira me incomodou demais. Vocês conhecem minha história de como me tornei anti-vacina. Na verdade, eu fui uma das muitas mulheres que foram prejudicadas pela vacina do HPV. A vacina Gardasil me causou uma mini convulsão ali mesmo na sala e eles me disseram para não tomar mais nenhuma dose da série, que é composta por 3. Era pelo menos uma série de 3 doses. E foi isso que me despertou para a questão. Então eu pesquisei extensivamente sobre essa vacina e essa mulher está aqui simplesmente mentindo. Ela está mentindo sobre o sucesso da vacina. Ela está mentindo sobre, quero dizer, a quantidade de mulheres que você vai ver que... Fale sobre o que aconteceu com eles depois que tomaram a vacina Gardasil, porque nos disseram que ela poderia, como ela está dizendo, prevenir o HPV que leva ao câncer. Em primeiro lugar, o HPV desaparece sozinho em mais de 90% dos casos. Ok. É uma DST muito difícil de entender porque não existia quando eu era bem jovem, mas de repente eles lançam a vacina e dizem, todo mundo tem isso. E às vezes, se você faz parte dos, 2% das pessoas em que o vírus não desaparece automaticamente. Isso pode levar ao câncer de colo do útero, e eu realmente fiz as contas na minha série Shot in the Dark, e esse é um dos primeiros episódios, e eu estou muito feliz em contar pra vocês que o Shot in the Dark volta amanhã. Uma das primeiras coisas que mostrei para as pessoas foi como eles mentiram e como não houve nenhuma diminuição nesses tipos de câncer. E esses tipos de câncer, em geral, são extremamente raros. E mesmo assim, eles conseguiram impor essa vacina primeiro a todas as mulheres e depois a todos os homens, magicamente. Eles disseram, na verdade, isso pode até ajudar os homens. É um dos exemplos mais óbvios de fraude da indústria farmacêutica. Então, ouvir ela repetindo esses argumentos como alguém que foi prejudicada me deixou muito frustrada. Temos mulheres por aí agora mesmo mentindo. Elas estão simplesmente contando mentiras. Não podemos confiar na ciência das mulheres neste momento. É só isso que estou dizendo. Não digo que todas as mulheres mentem, mas que muitas são pegas mentindo. Muitas delas estão sendo filmadas mentindo. Muitas delas estão trocando mensagens com as amigas sobre dragões e, na verdade, envolvendo seus maridos. Estamos pegando elas mentindo o tempo todo. E é por isso que eu digo, certo, eu não acredito em mulheres. Eu não acredito em homens. Eu acredito em fatos, ok? E é muito importante para nós nos prendermos à realidade de que existem pessoas que apunhalariam até os próprios primos pelas costas para se dar bem, certo? Existem pessoas que vão se aproveitar de um homem feminista que é bonzinho demais só para conseguirem se dar bem. Existem pessoas como o Brandon Sklenar que já trabalharam com alguém que não era nada. Mas bajulam essas pessoas e as apunhalam pelas costas se acharem que isso significa que podem ser escalados para um filme maior, um projeto maior. E, aliás, Brandon Sklenar, que também está na minha lista, ele está na minha lista. Estou conferindo 2 vezes. Mas ele é o ator que zombou abertamente de Justin Baldoni no próprio filme dele. Recentemente, ele foi escalado por um diretor que dirigiu Blake Lively em Um Pequeno Favor. Então, eu realmente sinto que ele fez isso para se dar bem e isso me enoja completamente. Agora, eu sei que estamos quase sem tempo aqui, então vou passar para alguns dos comentários de vocês sobre tudo isso, mas antes quero arruinar completamente a sua vida agora. Não fiquem bravos comigo. Vou arruinar sua vida. Aquela Caroline que você acabou de ouvir com os ratos, os falcões e o liquidificador dos anos 1970, ela é a Caroline. Você sabe o que quero dizer quando falo da Caroline? Doce! Carolina. Todo mundo de repente foi transportado de volta para um bar ou um jogo de beisebol bem na hora em que eu fiz isso? Doce. Sim, não tão doce. É ela. Essa é ela mesmo, gente. Sim. Caroline Kennedy é a Caroline da música. Neil Diamond disse que viu uma foto da então Caroline Kennedy, de 9 anos. Em uma revista, enquanto estava hospedado em um hotel em Memphis, ele disse, abre aspas, era uma foto de uma garotinha vestida impecavelmente com sua roupa de equitação, gente rica ao lado de seu pônei, gente mais rica ainda. Era uma foto tão inocente e maravilhosa, imediatamente senti que havia uma música ali. Alguns anos depois, Diamond escreveu a música inspirada pela fotografia. Sim, todo mundo no chat está dizendo, não acredito, mas é verdade. Me desculpe mesmo, eu tive que arruinar sua vida. É para isso que eu estou aqui. Agora, toda vez que você ouvir, vai pensar em um rato no liquidificador.
Porque por algum motivo acho que os falcões querem os ratos no liquidificador. Pensei que eles simplesmente os pegassem com seus grandes bicos. Mas aparentemente este queria purê. Você vai pensar em purê de frango e ratos o tempo todo? Doce canção de Natal. Eu vou não. Ok, desculpem, pessoal. Desculpe. Respondo aos comentários após falar sobre o bloqueio de título. Criminosos miram o patrimônio imobiliário de mais de 32 trilhões de dólares nos Ecossates-Bois com um golpe que o FBI chama de roubo de casas. Usando um documento registrado no cartório, golpistas podem transferir o título da sua casa para pegar empréstimos ou vendê-la sem que você saiba. O pior é que você só vai descobrir quando chegarem avisos de cobrança ou execução hipotecária na sua caixa de correio, te deixando num pesadelo financeiro e jurídico. Para proteger seu patrimônio, use a proteção exclusiva de $1 milhão com triplo bloqueio da Home Title Lock. Proteção. Oferece monitoramento 24 horas e alertas urgentes. Em caso de fraude, a equipe de restauração dos Ecossates UA gastará até $1 milhão para restaurar seu título. Quando verificou seu título pela última vez? Se a sua resposta for nunca, é exatamente nisso que os golpistas estão apostando. É por isso que fiz uma parceria com a Home Title Lock para oferecer a vocês a chance de garantir que não são vítimas desse golpe. Ao usar meu código promocional Candice no HomeTitleLock.com, você ganhará 30 dias de proteção gratuita e um relatório gratuito do histórico de títulos para garantir sua tranquilidade. E não deixe de conferir os detalhes da proteção tripla de $1 milhão quando chegar lá. Esse é o HomeTitleLock.com. Código promocional Candice. Certo, preciso ler seus comentários. O bate-papo está uma loucura hoje. Não tem graça. Estou destruindo vidas aqui. É tipo, eu sei, é verdade. Você nunca mais vai ouvir essa música. Você nunca mais vai se sentir bem com isso de novo. Certo, Marta escreve. Oi, Candice do Canadá. Alguma dica para alguém que foi de esquerda por 5 anos e meio e recentemente começou a cair na real há cerca de 1 ano? Muita coisa foi martelada na minha cabeça e estou tentando desaprender. E também, quando você vem para o Canadá, olha, você não precisa fazer o que eu fiz. As pessoas dizem, sabe, as pessoas tomam a pílula vermelha. Eu meio que cheirei a pílula vermelha. O que você está fazendo é ótimo. Apenas ouça diferentes perspectivas. E eu acho que uma das maiores coisas é perceber que a barreira para a sua transformação é a grande mídia. E é por isso que eu adoro esse exemplo do Justin Baldoni, porque realmente mostra que não estamos tão distantes assim. Quem odiava o Trump pensava, o New York Times diz que ele fez isso. Agora, vendo o que fazem com Justin Baldoni, talvez pensem que o mesmo acontece com conservadores. Não precisa gostar do Trump, mas no próximo caso, talvez pense. Vou analisar, pois não confio no New York Times. Então, ouça diferentes perspectivas e desafie suas ideias lendo o outro lado. Andy disse sem comentários, mas fez uma ótima doação para nós. Então, obrigado, Andy, por apoiar o programa. Kennedy Girl diz, estou feliz que a briga entre Blake Lively e Justin esteja sendo esclarecida. Como vítima de assédio sexual não é uma arma e seus relatos falsos tornam mais difícil que vítimas reais se apresentem. Sim, concordo plenamente. Acho que as pessoas que realmente passam por algum tipo de trauma sexual ou assédio ficariam um pouco reticentes em transformar isso em uma piada. Gordon Reynolds. Tipo, cale a boca! Você sabe o que eu quero dizer? Sério, vocês estão agindo como crianças. É isso que eu quero dizer. Todas essas celebridades sofrem de desenvolvimento interrompido. Eles não se comportam de acordo com sua idade. E eu tenho que lembrar as pessoas da idade delas porque você vê e pensa, ah, é o Ryan Reynolds. É como se não, esse é um homem de 48 anos. Ok. Ele está basicamente há 17 anos de conseguir um desconto no IHOP, o desconto para idosos. Ele que está mais perto do desconto para idosos, entendeu? Tipo, é como se a gente só precisasse colocar as coisas em perspectiva. E eles se comportam assim porque são tratados dessa forma por assistentes e pessoas bajulando o tempo todo e nunca dizendo não, é isso que a Blake Lively precisava ouvir. Desculpa você ter escrito essa cena e reescrito. Na verdade, não foi para isso que te contratamos. Minha resposta é não. Kim Pruitt escreve, eu te amo, Candace do Tennessee. Opa. Ryan não deveria enfrentar repercussões legais por escrever a cena no telhado durante a greve dos roteiristas? Na verdade, se você olhar a linha do tempo, não foi... foi antes da greve dos roteiristas. Então isso aconteceu em abril e provavelmente podemos recuperar esse cronograma. A greve dos roteiristas começou em junho, então ele teria escrito isso pouco antes. Então... caso contrário, ele provavelmente teria enfrentado consequências. Mas, de novo, ninguém sabia que ele estava escrevendo isso. E você pode ver isso no processo, porque os chefes dos estúdios ficam tipo, o que é isso? Depois que ela fala no tapete vermelho, eles ficam irritados. Eles dizem, por que não soubemos que o Ryan escreveu isso? É um problema legal.
Pois não temos contrato com ele. Todos dizem, não sabíamos. Como ela disse, você é o primeiro a saber, pois contou primeiro a um repórter da E! News. Hailey escreve, Candace, adoraríamos te ver na mídia da Casa Branca. Você viu o que a Caroline Leavitt disse sobre a vaga de presidente de mídia deles? Rezando por uma gravidez saudável, Deus abençoe. Estou feliz no Tennessee e acabamos de vender nossa casa em DC. Então estamos fora de lá no momento. E como eu disse, gosto de cultura e política, e por isso não quero me sentir espremido em apenas um canto. Mas desejo o melhor para Caroline Love. Tenho certeza de que ela está fazendo um trabalho fantástico. Senhor, Joker escreve, há 8 anos houve um vídeo viral de fã do Deadpool visitando o túmulo do Logan, muito parecido com a abertura de Deadpool e Wolverine. Vou ter que dar uma olhada nisso. Eu não sou fã do Deadpool. Acho que é meio que, sei lá. E os caras gostam, eu acho, acham engraçado esse tema de anti-herói. Não é muito a minha praia. Eu gosto de coisas um pouco mais complexas e que exigem um pouco mais de habilidade do que o Ryan fazendo birra contra um cara que ele percebe como alguém que pode enterrar porque não está revidando. Essa é a pior parte disso. A parte mais grave é que o Ryan fez isso como um verdadeiro valentão, basicamente encontrando uma pessoa que não pode ou não vai enfrentá-lo. E quando ele se sente confiante, é assim que a relação se estabelece. Ele se aproveita para se sentir superior. Sabe, ninguém aqui reagiu. Ele nunca faria isso com a maioria dos homens porque levaria um soco na cara. E ele sabe disso. Então ele pensa, deixa eu encontrar o cara mais fraco. É aquela pessoa que implica com o cara super nerd, geek, que só quer chegar e fazer o dever de casa. E você sabe, ele não quer brigar com você. Então você chega lá e fala, e aí, otário, qual é? Tipo, você não é durão por intimidar o Justin Baldoni. Você é a pessoa mais fraca do mundo inteiro. Vou adicionar o Ryan na minha lista. Você sabe de que lista eu estou falando, mas não posso dizer no YouTube. Vou ser banido, mas você sabe qual é a lista. E o Zelensky está na lista. Agora o Ryan Reynolds está na lista. E seria muito engraçado se ele apanhasse de uma garota. Então talvez eu faça isso. Ah, droga. Eu disse que não ia falar e acabei falando. Ok, Chris Sue Creates escreve. Quando ele ganhar esse caso, espero que ele doe 50 mil para uma causa que você apoia, como salvar bebês. Você merece ser pago pelo trabalho que realizou. Ele não faria isso porque discordamos em tudo politicamente. Estou te dizendo, dei uma olhada no Instagram dele e tentei encontrar um ponto como qual seria a coisa que eu e Justin Baldoni poderíamos concordar em doar. Não creio que exista. Então, se vocês tiverem alguma ideia, me avisem. Avise. Talvez você possa fazer uma doação para o meu podcast. Isso seria legal. Que tal uma doação bacana para o meu podcast, como vocês estão fazendo aqui? A opinião de um cara mais velho diz, para mim, eles parecem todos uns sanguessugas de Hollywood. Nada dessa situação me afeta em nada. Não me importo com a forma como atores milionários frouxos tratam uns aos outros. Eu me importo muito porque, como Andy Breitbart disse uma vez, a política é consequência da cultura. E como eu disse no início do programa, todas essas coisas estão relacionadas. Então temos que eliminar esses demônios em Hollywood. Precisamos combater esses demônios na cultura se quisermos vencer politicamente. E essa é a minha crença. Najiba Molina escreve, eu adoraria conversar com você, uma jovem mãe de 4 filhos. Tenho um filho de 13 anos, filhas de 8 a 11 anos e uma filha de 18 meses. Eu não vou vacinar. E o Cincinnati Children's é muito agressivo em relação às vacinas. Na verdade, eu cobri o Hospital Infantil de Cincinnati, ironicamente, sobre vacinas em um dos meus episódios. Eu não consigo lembrar qual é o número, mas, de novo, tudo isso vai ao ar amanhã no CandaceOwens.com. Então, fique de olho nisso e você provavelmente vai encontrar uma resposta para sua pergunta, porque eles foram extremamente agressivos em Ohio. E eles mandam pessoas até a sua porta, como o CPS batendo na sua porta. E eu tive algumas pessoas que compartilharam histórias sobre isso. E eu recebi perguntas sobre isso. Bella Eve escreve, nojento, 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 por causa da mensagem de voz bajuladora do Justin. Sim para as mentiras de tapete vermelho do Blake e para a influência imoral do Tazi. Tô enjoada. Obrigada pelo mergulho no envolvimento da T-Swift. Eu sabia que tinha mais coisa. Eu só tenho perguntas. Não estou tentando ser morta pelos fãs da T-Swift, mas eu realmente tenho perguntas. E por último, Hailey Palmas escreve, Candace, você pode fazer um mergulho profundo sobre MLK e Rosa Parks? Sim, deixa eu te ajudar. Eles os mataram. Ok, se você quiser assistir ao episódio sobre o MLK, pode voltar e assistir minha conversa com o juiz Joe Brown. Acho que já tem uns 3 milhões de visualizações. Incrível. Ele esteve envolvido no caso. Ele te conta cada pequeno detalhe. Então, eu não estava exatamente esperando que os arquivos do MLK fossem desclassificados pelo Trump, porque eu tinha o juiz Joe Brown, que trabalhou no caso, e me contou exatamente que tipo de arma o FBI usou. Supostamente, YouTube não venha atrás de mim.
Tudo é uma piada até segunda ordem. Eu vi alguns vídeos no TikTok dizendo que os americanos estão sendo enganados sobre o MLK e que é uma operação psicológica. Obrigada e que Deus abençoe. Mais uma vez, sim, confiram a Hailey. Com certeza assistam aquela conversa que eu tive com o juiz Joe Brown. Certo, pessoal, lembrando vocês, os copos Stennis estão no Club Candice. Se você quiser apoiar o programa, olha, talvez seja isso que ele poderia fazer. Justin Baldoni poderia ir ao clubcandice.com, comprar vários copos Stennis e simplesmente distribuí-los. Mas não, ele não faria isso porque está escrito que tudo é falso e gay. E ele diria, não, isso não é legal. E ele não faria isso. Ele diria que isso magoa os sentimentos de alguém. Estou tentando encontrar alguma coisa, pessoal. Estou tentando encontrar algo. Talvez ele possa dar para quem gosta do programa e acha engraçado. Eu não sei. Enfim, Justin Baldoni, me liga. Me chama aí. Nós vamos encontrar um meio termo. Eu gosto de yoga. Parece um ponto de partida. Vamos ver. Vamos ver no que isso vai dar. Amanhã, dia emocionante. CandiceOwens.com. Vamos lançar um tiro no escuro. Temos a série Emmanuel Macron, que será lançada na sexta-feira. A maior parte vai estar em canastones.com, porque o YouTube vai atrás de mim rapidamente se eu entrar nessa série no YouTube, mas vamos começar a série no YouTube, ou seja, eu vou só dar para vocês um breve contexto de tudo o que aconteceu e por que isso é relevante nos Estados Unidos. E além disso, estávamos nos divertindo muito. Sério, este já tem sido o melhor ano e ainda estamos em janeiro. Então, pessoal, a gente se vê amanhã.